Quando são 23 horas e 9 minutos, nós damos início a mais um vídeo, a obra de Deus pela mídia, Jesus é a verdade. E cumprimentamos a todos que irão nos assistir com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus esteja em vossos corações. Nesta oportunidade, eu quero ler aqui um texto no livro santo, livro sagrado, no Evangelho de João, e no capítulo 20, e a iniciar do versículo 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E dizendo isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem retiverdes, lhes são retidos. Meu querido ouvinte de todo o Brasil, de todo o continente, até onde chegar estas imagens, nós estamos aqui para falar do Filho de Deus, do poder sobrenatural de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ele, após ter sido ressuscitado, e nós vemos aqui que, chegado à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e as portas do recinto estavam cerradas, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam amedrontados dos judeus. Jesus havia sido morto, já havia ressuscitado, mas causou pânico, a perseguição sobre o Cristo de Deus e os seus discípulos. A perseguição, então, causou timidez, pânico aos discípulos. E eles estavam, então, em um recinto com as portas cerradas. Mas, mesmo com as portas cerradas, de repente, Jesus Cristo
ressuscitado, ressurreto, se coloca no meio deles, se apresenta a eles. A primeira vez, Jesus se apresentou após ter vencido a morte, saído do túmulo. Eis que agora se apresenta aos seus seguidores. Muitos não criam, jamais estavam junto com Cristo, andavam com Cristo, viam os milagres acontecerem, ouvia as promessas de Jesus, que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Entretanto, agora, na hora dos fatos consumados, eis que os discípulos não acreditavam, muitos deles, que tudo isso fosse acontecer de fato e de verdade. Mas de repente, com as portas cerradas, eis que apresenta o Divino Mestre e lhes diz: paz seja convosco. Aproximai, veja aqui os sinais do cravo, veja ao meu lado o sinal da lança que me trespassou. Veja que a palavra que eu vos disse, elas não foram em vão, não ficaram ao vento. Tudo veio acontecer tal qual eu afirmei. Eu estou aqui, chegai. Então, queridos, são coisas que as pessoas às vezes ouvem, até acreditam, mas acredita em termos. Por exemplo, muitos se falam da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, que os sinais estão se cumprindo, tudo já está acontecendo, fatos inéditos estão acontecendo, os sinais que Jesus predisse que aconteceria, acontecem a todos os dias. Mas aquela palavra que eis que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, ainda as pessoas creem em termos, tal qual os discípulos creram em Jesus, mas creram em termos que ele ressuscitaria. Tomé foi mais radical. Tomé chegou a dizer: eu não creio, só creio se eu colocar o dedo no sinal dos cravos, aonde os cravos traspassaram, se eu colocar a minha mão no lado da onde a lança traspassou. As pessoas criam em termos. É como agora, no meio de um cumprimento das Escrituras sobre as pragas, sobre as pestes que haveria de vir, esse Covid-19 que apanha todo mundo, pobre, ricos, cultos, leigos, cor escura, negros, amarelos e brancos, apanham a todos. São sinais que Jesus disse que haveriam. Sinais que aconteceram, como terremoto, como tsunami, como filho contra pai e irmão contra irmão. O que nós vemos de pais que assassinam seus filhos, mães que assassinam seus filhos. O que nós vemos de filhos que assassinam seus pais para poder botar a mão na herança. Queridos, são coisas que no passado nunca se ouvia falar. Mas como Jesus disse na sua palavra, que nos últimos dias
tais acontecimentos viriam acontecer na face da terra, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Então, hoje nós já vimos tudo isso. Então, fala-se a vinda de Jesus, o arrebatamento de Jesus. Jesus virá sobre a terra arrebatar a sua igreja. Nas nuvens, ele virá nas nuvens e enviará os seus anjos aos quatro ventos da terra, num piscar de olhos, como relâmpago que sai do ocidente e vai até o oriente, numa hora que ninguém se espera. A palavra ainda fala que se o chefe de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, colocaria fechadura em suas portas e vigiaria. Mas o ladrão vem numa hora quando ninguém espera. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas, meus amados, é como o ocorrido aqui, quando Jesus apareceu onde estavam os discípulos, a porta estava fechada, cerrada. Ele passou pelas paredes, ele adentrou aquele recinto, mesmo que as portas estão fechadas, porque para ele não há impossível. E o Senhor Jesus voltará na nossa concepção. Entretanto, muitos e muitos e muitos que vão às igrejas, que ouvem as pregações, que presenciam sinais e maravilhas, operações de curas e milagres, mas ainda não creem o suficiente na palavra de Deus, não creem o suficiente na palavra do Senhor para esperar a volta de Jesus. Ah, o meu Senhor tarde virá. Desde que eu era criança, eu ouço falar que ele viria e nunca veio. O meu Senhor tarde virá. Muitos estão nessa expectativa. Jesus não vai vir. Eu, desde a minha infância, eu ouço falar. E de repente, queridos, Jesus virá. Mas, diferentemente daquela aparição lá, quando o discípulo estava com medo lá na casa de algum deles, e as portas estavam fechadas, diferentemente, ele virá e a oportunidade de subir com Cristo para a glória, no arrebatamento da igreja do Senhor, não se repetirá. Quem não estiver preparado não terá outra oportunidade. Não haverá um segundo arrebatamento. Não haverá outra oportunidade. Aquele que crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, esperar a vinda do Senhor, ele estará com o Senhor nas nuvens, na glória. Porque a palavra de Deus nos disse, Jesus falando, que estarão dois em um campo. Um será levado e o outro será deixado. Estarão duas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Que quer dizer, nem todos subirão, nem todos subirão. As 5 virgens prudentes tinham azeite nas suas lâmpadas, e as 5 virgens nécias, descuidadas, que não levava a sério, que não tinha fé o suficiente para se prevenir, para ficar aguardando a chegada do seu noivo, ficaram para trás.
E nesta noite, eu quero dizer para você, há uma grande diferença. Quando Jesus se apresentou e disse, paz seja convosco, e assoprou sobre eles o Espírito Santo, e disse, assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Vades, ide anunciai. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Jesus lhe deu autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. Jesus deu o Espírito Santo. E há, então, uma diferença entre aquele que recebeu o Espírito Santo para levar a mensagem do Evangelho e aquele que entrou no Evangelho por vários outros motivos, por ser filho do pastor, cresceu aprendendo, vendo o seu pai. Foi assim algo que ele conviveu e acabou também entrando por convicções, mas não teve um chamado. Aquele outro que achava bonito, que acha bonito a pregação, o pastor, andar com o seu terninho, com a sua gravata e falar de Jesus, achou lindo, achou importante, adentrou o seu evangelho, mas não houve aquela chamada, não houve aquela apresentação, o sopro do Espírito Santo. Ele vai pregar a palavra de Deus, vai falar do amor de Jesus, e a seara é grande, poucos são ceifeiros, todos que vierem serão bem-vindos. Mas há uma diferença entre aqueles que recebeu o Espírito Santo. Amém? A autoridade é outra. Os dons são outros. Lá em 1 Coríntios nós vemos onde fala sobre os dons espirituais. A um é dado o dom de línguas estranhas, a outra é dado o dom de interpretações da língua, a outra é dado o dom da fé, a outra é dado o dom de cura, a outra é dado o dom de milagres, o dom de maravilha, a outro é dado o dom de discernir os espíritos. Queridos, o Evangelho de Jesus é uma realidade. Muito embora muito contestado, muito condenado, muito criticado, e as pessoas combatem o Evangelho. Mas Jesus Cristo breve virá, breve voltará e levará o seu povo para a sua glória. Porque tudo que ele falou, ele cumpriu. E ele disse, quando Jesus subia para os céus, logo após ele dar as últimas ordens para os discípulos, e o povo estava vendo ele subir, os discípulos, quando apresentou-se um anjo e lhes dissera, varões galileus, por que estáis com os olhos fitos ao céu, olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que horas vedes subirdes, um dia voltará com poder e grande glória. Queridos, o tempo de cantar chegou. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel de Deus. O Senhor está às portas, está para vir buscar a sua igreja. Então não há tempo para nós ficarmos entretidos, amedrontados, escondidos, atemorizados com qualquer epidemia que surgirem ou qualquer outro mal que sobrevir sobre a terra, porque nós estamos sabendo que haveria de vir. A palavra de Deus nos descreve que aconteceria. Por que quando acontece vamos ficar aterrorizados? Nós já temos aqui a palavra de Deus em nossas mãos. A bússola que nos orienta está conosco em nossas mãos. Então nós já sabemos que
dias difíceis sobreviriam sobre a terra. Mas o Senhor guarda o seu povo, meus queridos. Vamos lembrar que o Senhor guarda o seu povo. Quantos não veem o Salmo 91 todos os dias, todas as horas? Há alguém que tem a sua Bíblia aberta no Salmo 91, no criado ao lado da cama. Está ali a Bíblia aberta, mas não tem tido eficácia, porque ele não creu de fato e de verdade nos poderes do Senhor Deus sobre a sua vida. Não tem acreditado, não tem tido fé, não tem tido confiança. E quando você não confia no seu Deus, é uma afronta que você faz a Deus. Você tem visto, tem ouvido, mas não crê, não consegue penetrar no seu coração. E eu acho muito bom se você usa uma máscara, se você usa o seu álcool em gel, mas eu quero dizer para você que não é o suficiente. Não é o suficiente para você ser guardado da morte, de uma peste, de um contágio. Não é o suficiente. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Ele não manda tirar lá no Salmo a sentinela, mas é preciso que o Senhor guarde. Usar a máscara é bom, usar o álcool em gel é bom, mas buscar a guarda do Senhor na sua casa, na sua vida, é o mais importante, porque o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, não só do Covid-19, mas não é só esse mal que está sobre a terra. Há o espírito da violência, das balas perdidas, da doença espirituais, aquela doença que tem levado pessoas ao suicídio, que chama-se depressão. Quantas pessoas têm tirado as suas próprias vidas por causa da depressão? E essa doença apanha a pessoa, de repente a pessoa começa a ser notada que está com um comportamento diferente, que não é mais como de repente aquela pessoa se refugia em um quarto, de repente aquela pessoa não tem mais interesse na vida, e quando alguém menos espera, aquela pessoa ou pula de um viaduto, ou pula de um prédio, ou toma um veneno, ou ainda atira no seu próprio ouvido, na sua cabeça. Quantos e quantos não tem acontecido dessa forma? Não é só o Covid-19 que está sobre a terra. Não, há o câncer. O câncer que pega numa pessoa e de repente aquela pessoa ela já está contaminada e logo ela entra em óbito. São tantos os males que estão sobre a terra. Não é só essa epidemia. A violência urbana, aos ataques, as mortandades de feminista, homens tirando a vida de suas esposas. Quantos e quantos, absurdamente, fatos repetidamente, nós vemos na televisão, marido, noivo, namorados que tiram a vida da sua própria esposa. A quem você pode atribuir isso? Alguém diz que é por causa das leis são fracas, as penas são fracas, mas não é só isso, meu querido. É o espírito imundo das trevas, é o espírito de Satanás, os demônios, que está agindo na face da terra nos últimos dias, que antecede a vinda de Cristo. Então o demônio agindo de uma maneira muito mais acentuada para tirar a vida das pessoas, para levarem para o abismo. É o consumo, o uso das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, maconha, cocaína e crack e droga sintética. É as pessoas se autodestruindo voluntariamente. Então é tempo de esperar a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está chegando. E você, meu amado, minha amada irmã, você está preparada para encontrar com o Senhor?
Você está pronta para o arrebatamento? Se não puder frequentar a igreja, se há qualquer restrição à frequência na igreja, pega a sua Bíblia e comece a examiná-la. Comece a mergulhar nessa Bíblia. Entra na palavra de Deus. Leia, leia e leia. Ora no seu quarto, dobra o seu joelho, busca o Senhor, porque a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Muito em breve o Espírito Santo será tirado da terra, antes que o Senhor Jesus venha para arrebatar a sua igreja. Esteja preparada, encha as suas lâmpadas do azeite, o azeite que é o assopro de Jesus, que é o Espírito Santo que o Senhor Jesus assoprou sobre aqueles discípulos. Hoje, nesta noite, nesta oportunidade, Ele está te oferecendo essa oportunidade. Reconcilia-se com o Senhor teu Deus, busque a Ele, se prepara para o grande arrebatamento da igreja do Senhor. Amém, meu amado? Não espere, porque se Jesus não vir amanhã, não vir nesta semana, mas quem pode garantir que nós não partimos hoje? Quem pode garantir que vai estar vivo daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, ou que vai amanhecer vivo? Então o momento é já. Deus disse, o meu nome é já. Não deixe para outra hora, para outro dia. O Senhor te chama agora. Nós vamos falar com o Senhor Deus. Faça um concerto com Ele nessa oportunidade, ok? Vamos falar com Deus. Deus eterno e poderoso, eita, somerrai, eu te louvo, Senhor, na beleza da sua santidade. Me inclino ante a ti neste momento e apresento a ti, Senhor, todos quantos nos ouvem neste momento. Aqui está alguma pessoa na tela do meu aparelho, como a Eliane Torres, como ainda Antônio Baiana, Antônio está nos assistindo, o Sandro Lopes também está nos assistindo, e todos quantos nos irão assistir através de compartilhamento desse vídeo. Senhor Deus querido e santo, estenda tuas mãos santas sobre estas vidas, assopre sobre ele, eita soberrai, o seu Espírito Santo, toque profundamente nesses corações, que todas as barreiras, todos os empecilhos caia por terra neste momento. Senhor, salva o nosso Brasil, salve a nossa nação. Oh, descei, alamarraia, soldenai, salve a nossa nação, Senhor. Repreenda, Deus querido, este Covid-19. Repreenda, Senhor, mas salve a nossa nação, em nome de Jesus. Assim seja e amém. Deus vos abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, quando o Senhor Deus disser que sim. Aqui estaremos novamente com um vídeo, a obra de Deus pela mídia. Jesus é a verdade.